Fala galera do Decisões na Mesa. Hoje o papo é de alto nível e alta intensidade. Você sabia que a distância entre um fracasso de um casamento e o mundo dos negócios é a mesma? A sua mentalidade? A gente recebe hoje Diogo Garcia, um titã que começou lavando pratos em Londres e construiu um império no mundo da educação. Um cara que que teve 25 escolas, mais de 4.000 alunos, pivotou o autoconhecimento e hoje está aqui na nossa mesa sentado com a gente. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, meu amigo Guto. Obrigado, Wagner. Para mim é um prazer, uma honra, um privilégio estar aqui nessa mesa para falar sobre autoconhecimento, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre vida também, né? Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado. Diogo, meu irmão, seja bem-vindo. Muito bom receber você aqui no Decisão na Mesa. Eu tive recentemente no seu trabalho magnífico lá do Enea Life, e você que ainda não conhece o Enea Life, eu trago aí para você. Entra nas redes sociais, faz contato com o Diogo, que o negócio é muito bom para quem quer se conhecer e desenvolver na vida como pessoa. E eu sou suspeito para falar, psicanalista, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal é tudo que eu mais gosto, né? Há 30 anos aí trabalhando na área, então eu te honro pelo que você faz, porque eu sei o quão valioso isso é. Diogo, eu quero voltar lá atrás, conhecer um pouquinho dessa sua história, né? Aquele menino de Pereira Barreto, que aos 10 anos tinha um pai como exemplo de pessoa, empresário, e acabou tendo a perda desse pai, tendo a figura da mãe como um exemplo, né, uma base para você de espiritualidade. Como que é essa perda precoce e a força da sua mãe eh, moldando o Diogo, esse Diogo sonhador? Você sentia que precisava realizar o papel do seu pai e terminar o que ele deixou, ou era pura vontade de vencer na vida? Eu sempre fui uma criança muito sonhadora, muito otimista, né? Faz parte da minha personalidade. Mas eu sempre tive um pai muito ausente também. Meu pai era muito trabalhador, era muito workaholic. E eu passava, assim, semanas sem ver o meu pai, né. E eu lembro de algumas memórias, assim, algumas lembranças, quando a gente ia pra fazenda, eu jogando beisebol, ele no beisebol comigo, mas ele foi um pai muito ausente. E eu lembro quando ele faleceu, eh, eu lembro como se fosse hoje, no velório em casa, né, antes os velórios era dentro de casa, Uhum. assim, e eu no caixão e fazendo uma promessa pra ele, né, que eu ia cuidar, da minha mãe e eu ia cuidar dos meus irmãos. E eu como um caçula, eu tinha 10 anos, meu irmão do meio 13, meu irmão mais velho 15 anos. E durante anos, né, depois eu até cuidei dos meus irmãos, cuidei da minha mãe, né. E aí eu fui aprender depois com autoconhecimento que isso era sistêmico, né, que eu não estava no meu lugar, né, como filho, eh, e até paguei um preço muito alto por isso. Mas, tudo faz parte do processo da vida. Mas como eu falei, eu tive uma mãe muito espiritualizada. Então minha mãe falava assim pra mim: "Filho, papai foi um bom homem, né, foi um líder, foi um bom esposo e ele cumpriu a missão dele aqui na Terra", né, com 39 anos. Minha mãe tinha 33 anos, né, meu pai 39 anos, muito jovem, né, estava crescendo muito profissionalmente, deixou a gente muito bem financeiramente, né, mas teve esse luto, né, teve esse processo. Mas eu ressignifiquei isso, né, eu dei esse novo significado, né, que realmente ele cumpriu a missão dele ali na Terra e a vida foi seguindo, né, e eu acho que a minha mãe fez, assim, um papel dela como mãe, né, como empresária, né, seguindo, né, os passos dele, né, e graças a Deus eu e meus irmãos a gente tá muito bem hoje, profissionalmente, financeiramente, né. O processo do luto é uma coisa que as pessoas elas desprezam, né? Falar de morte, existe um preconceito, a palavra morte, né? A questão do luto é muito difícil, as pessoas sublimam muito, né? Os mecanismos de defesa, eles são muito fortes para que as pessoas não entrem em contato com essa questão do luto. E um luto mal resolvido, ele pode se arrastar pro resto da vida da pessoa, num processo inconsciente, e a pessoa não está sabendo que aquilo está sendo forjado.
Dentro desse autoconhecimento que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida, com quantos anos você tomou consciência e conseguiu trazer a ressignificação do luto do seu pai? E eu acredito que lá pelos 18, 19 anos, né? Acho que demorou, acho que uns 8, 9 anos. Eu lembro, assim, que todo Natal, Natal era uma data muito marcante, né? Na nossa família, que era uma família unida. Eu lembro que a gente passava o Natal sempre juntos. E todo Natal eu lembrava muito do meu pai. E era um sofrimento, né? E eu acredito que levou, assim, de 8 a 9 anos para eu realmente superar esse luto e essa perda do meu pai, né? De entender, mesmo tendo a minha mãe muito espiritualizada, muito presente, né, na nossa vida, tal. O meu irmão, depois do meio, né, que é o Gustavo, também fez um pouco da parte do meu pai. Ele foi cuidar da fazenda, o mais velho foi cuidar da loja. Tinha presença ali de alguns tios, mas eu fui realmente superar, assim, acho que a morte do meu pai com 18, 19 anos. 2 perguntas. Primeira, qual foi o insight? O insight para mim, né, é aquele despertar, aquele "pum", e cai a ficha. É o insight que me leva à ressignificação no meu processo mental. Qual foi esse insight que você teve? Segunda questão, isso não é por acaso, né? Esse insight não vai acontecer por acaso. Tem que haver uma busca por ele, né? E depois uma consolidação dele, porque uma vez que eu entro em contato com esse conteúdo, beleza, eu já sei, vou ressignificar e eu tenho que reestruturar esse caminho mental novamente. Como que você fez? Não foi acaso e qual foi o insight? Eu acho que foi mais a maturidade emocional mesmo, né? Eu fui estudar fora. Eu lembro que estava no segundo colegial, fui estudar fora, no terceiro colegial fui estudar fora. Então essa coisa de sair de casa, né? De se tornar já um adolescente, mas já com responsabilidade. Eu foi assim, acho que essa ressignificação mesmo. Falar, não, a vida que segue, né? Eu vou ser homem, né? Deixar de ser menino. Agora eu preciso me tornar um homem, preciso ter responsabilidade. Logo eu comecei a fazer faculdade, logo eu comecei a trabalhar, né, e empreender, né? O meu primeiro negócio foi um karaokê que eu alugava para festa de aniversário, videokê, depois veio uma máquina de pizza. Logo eu estava pagando a minha faculdade, comprando meu primeiro carro, comprando a minha primeira moto. Então é aquela coisa de deixar de ser menino, né? E se tornar um homem mesmo, né? E acho que nesse processo de maturidade mesmo emocional que Eu estaria foi me certo, liberando. estaria certo, não é nem questão de estar certo, mas próximo disso que você está trazendo à mesa, de que o seu processo, o seu insight, a sua ressignificação foi quando você, dentro dessa maturidade da sua idade, da sua vida, você começou a olhar mais para você e cuidar de você e não tanto mais da sua família? Não, durante muito tempo e ainda eu tinha um vínculo muito forte com a família, né? A gente foi empreender juntos. Eu comecei a empreender com a LFG, que era uma escola preparatória para concurso público, em Rio Verde, Goiás, e aí veio minha família inteira. Então nós tínhamos uma loja de móveis e eletrodomésticos em Pereira, que foi vendida nessa loja, né? A gente alugou lá o prédio, e aí veio a família inteira, e tinha um vínculo muito forte com a família, né? Então demorou mais tempo para eu romper esse vínculo com a família. Era uma sociedade familiar, né? Mas o que eu rompi, que eu ressignifiquei o luto do meu pai, eu acredito que foi quando eu me tornei homem mesmo, né? Eu era um menino mimado, a gente tinha tudo, né? A gente teve muitos privilégios, né? Meu pai deixou muito bem a gente financeiramente, né? Então era um menino mimado, que não tinha maturidade, que tinha tudo na mão, que tinha tudo que queria, né? Então, acho que foi duas coisas fortes que foi quando eu fui morar fora e quando eu fui morar em Londres, porque eu fiquei um ano em Londres. Então, o fato de morar em Londres, lavar prato, trabalhar numa fábrica, né, de operário, de ralar, de não ser ninguém lá, de nem saber falar inglês, isso também veio uma maturidade emocional muito forte e veio muito valor. Eu comecei a dar valor às coisas que eu tinha, né? Quando eu volto pro Brasil,
eu falo, eu volto um outro homem, eu volto um outro ser humano, sem medo, né, dando valor para as coisas, né, me tornando um outro ser humano, era uma outra identidade mesmo, né? E ali eu já tinha superado, né, o luto com meu pai. Mas as pessoas falam que geralmente supera o luto em 6 meses, né? Um ano, né? No meu caso, demorou aí, acho que quase 10 anos para eu superar a morte do meu pai, né? Isso é mito, viu? É. Eu conheço a sua trajetória já de longa data, Diogo, e uma das coisas que me chama a atenção é que você já empreendeu com ar-condicionado, tem umas histórias malucas aí que você foi pra Faxina. China, comprar ar-condicionado, saiu daqui com a cara e a coragem, tem umas histórias aí bem interessantes. Conta um pouquinho pra gente da sua jornada do herói, de como foi. Você já falou um pouquinho aí sobre o karaokê, sobre alguns cenários, mas coloca isso numa linha do tempo para a gente conhecer um pouquinho mais, não do Diogo, do sucesso que você construiu, mas do preço que você pagou para chegar até o sucesso. Tá. Eu sempre fui muito curioso, sabe? Sabe aquela criança curiosa, assim, sonhadora, né? E eu sempre enxerguei muita oportunidade. Eu tive uma mentalidade, acho que, de empreendedor, né? Então, imagina, eu estava fazendo faculdade de Direito em Araçatuba, e aí eu estava cantando no karaokê e voltando de viagem, a gente viajava de ônibus, né? 120 quilômetros para fazer faculdade. E o meu amigo falou, cara, vamos comprar um karaokê pra gente, né, levar nas festinhas? Eu falei, não, vamos comprar para alugar. E aí a gente foi para São Paulo. Minha mãe é professora, eu lembro que eu tinha conta conjunta, antes era cheque, né? E a gente foi pra Santa Efigênia e compramos o karaokê esse, meu amigo, tudo parcelado. 30, 60, 90, 120. Demos borrachudo lá, né? E aí compramos tudo karaokê, compramos equipamento. E nós fomos pagando o karaokê com a própria aluguel. Então a gente alugava para as lanchonetes, pizzaria, aniversário. Eu lembro que nas lanchonetes a gente ganhava ainda. Era um lanche, né? Uma cerveja e uma caipirinha, né? E era R$ 150 de aluguel do karaokê na época, né? E nós pagamos o karaokê e ali foi. Então eu sempre tive essa curiosidade. Aí estava em frente da faculdade, tinha uma máquina de pizza, vendendo que fazia fila. E eu gosto de pizza até hoje, né? Dá pra perceber. E eu ia todo dia comer essa pizza, era uma pizzinha. E eu falei, cara, isso não tem na minha cidade. Isso não tem na minha faculdade lá, né? Lá em Pereira Barreto. Aí eu fui e comprei a máquina de pizza. Então eu tinha um karaokê, eu tinha a máquina de pizza, eu comprei uma pampa, que eu alugava, eu colocava a máquina de pizza, né? E o karaokê para alugar para aniversário, casamento. Final de semana eu levava pra praça, levava pra festa de peão. Eu lembro uma festa de peão, Guto, que eu vendi 1.200 pizzas, cara. Numa festa de peão. Cara, aí eu tava comprando minha moto, pagando minha faculdade. Então eu sempre fui muito empreendedor, dessa coisa de ter uma ideia e de ir lá e implementar e começar a fazer, né, na faculdade. E aí chegou um momento que o karaokê não era mais novidade. O karaokê já tinha as famílias tinham karaokê. A máquina de pizza não era mais novidade, já tinha outras máquinas de pizza, tinha um monte de carrinho de cachorro-quente. E aí um amigo meu morava em Londres, me liga e fala, Joe, eu tô em Londres, cara, que tá massa pra caramba, né? Você não quer vir pra Londres? Eu tava no 4º ano de faculdade de Direito. E eu virei pra minha família e falou, vou pra Londres. E minha mãe virou e falou, você é louco? Como você vai pra Londres? Eu vou. Mas você não vai, você não tem dinheiro. Eu tenho. Aí eu vendi a máquina de pizza, vendi o karaokê e fui pra Londres. E fui lavar prato em Londres, fui trabalhar em fábrica. E foi uma experiência surreal, né? Viajei a Europa inteira, conheci a Europa inteira com mochilão nas costas, aprendi inglês, guardei dinheiro, voltei, comprei um outro carro, comprei um carro para minha mãe, né? Então eu sempre tive essa veia empreendedora, né? Mas, sinceramente, eu não me conhecia. Eu era um sonhador, um otimista com uma mentalidade empreendedora e que vinha na teia, eu fazia o negócio. E algumas coisas deram errado também, né? Muitas coisas deram errado também. Conta um pouquinho do que deu errado. Cara, que deu errado era assim, cada semana eu ficava sócio de alguém, entendeu? Então o cara vinha com uma ideia, eu falava, vamos montar esse negócio. E aí os caras estavam instalando ar-condicionado na escola LFG, que eu tinha uma escola LFG aqui em Sorocaba, preparatório para concursos públicos ano de ordem.
E eu falei, cara, esse negócio é bom, você não quer ser meu sócio? Aí o cara falou, quero. Aí eu montei uma salinha dentro da escola e eu montei uma empresa de instalação de ar-condicionado. Só que aí eu já montava logomarca, já registrava a marca, chamava Total Conforto. E eu olhei pro mercado e falei assim, cara, acho que dá pra montar franquia desse negócio. E comecei a pesquisar, arrumei um chinês, fui pra China, fui pra Shenzhen, fui nas fábricas, entendeu? Pra importar as máquinas de ar-condicionado. Só que eu cheguei lá, eu precisava de US$ 1 milhão para importar as máquinas. E eu não tinha esse US$ 1 milhão. Então eu fui lá passear, entendeu? Meu filho tinha 6 meses na época, era o meu primeiro filho, tinha 6 meses. E eu passei lá 20 dias. Aí eu conheci Shenzhen, Macau, Hong Kong. E fui lá como um grande empresário, mas não tinha esse US$ 1 milhão. Só que detalhe, você só lembrou do US$ 1 milhão quando você tava Quando lá, eu né? tava lá. Só lembrei quando eu tava lá, né? Aí você falou, né? Sonhador, buscando certa imaturidade, certa incompreensão de tudo isso. Aventureiro, né? Um aventureiro, indo lá para a China dentro dessa situação, filho de 6 meses. Com certeza isso trouxe alguns percalços dentro do casamento, né? Algumas crises provavelmente você enfrentou aí dentro do casamento. E o autoconhecimento, pelo que eu conheço da sua história, um pouquinho, né? O autoconhecimento é que salvou o seu casamento desse rapaz, desse homem aventureiro, com toda essa energia, mas muito ar e pouca terra, né? Porque o sucesso financeiro, muitas vezes, ele acaba nos anestesiando e vai deixando a gente vazio. O que você descobriu sobre o Diogo marido que o Diogo empresário estava ignorando? Eu não me conhecia. Eu era um workaholic, eu era um sonhador, otimista, era um realizador, já tinha realizado Um muita coisa, workaholic como seu pai? como meu pai. Tava projetando ele, resgatando ele em você? Com certeza. E já tinha, né, montado 25 escolas, 4.000 alunos, eh, já tinha empreendido, ganhado algum dinheiro e tal, mas eu não me conhecia. E recém-casado, com meu filho com 6 meses, eu tomei uma decisão de separar da minha esposa, porque eu era totalmente diferente dela, né? Um perfil de personalidade totalmente diferente. E eu caí num curso de autoconhecimento, né? Em 2012, estamos falando aí de não sei quantos anos atrás, e esse curso mexe muito comigo, né? E o treinador na época pergunta, né? Quem aqui tá passando por uma crise? Eu levanto a mão e falo, não, eu tô separando da minha esposa e tá tudo certo. Tá tudo resolvido. E ele começa... Dono da verdade. Dono da verdade, é. E ele começa a fazer perguntas profundas para trazer consciência para mim. E eu vi que eu não deveria se separar da minha esposa, porque eu amava ela, né? Eu tinha um filho, né? Ia ficar longe do filho, ela ia voltar para a cidade de origem dela. E eu volto decidido a mudar a forma de ver a minha esposa, de sentir, de falar com ela. E isso literalmente salva o meu casamento. Nesse curso de um final de semana não, 5 dias, aconteceu 2 coisas muito fortes. Muita consciência para resgatar meu casamento, minha família, e veio um chamado muito forte. Eu sou cristão e eu falo que é como se Deus estivesse falando comigo. Você veio na Terra para fazer isso. E veio de forma muito intuitiva. Só que eu estava numa empresa familiar, a gente estava crescendo muito, não tinha como eu dar um de doido e falar, eu vou fazer uma transição de carreira. Então eu volto com uma decisão, eu vou fazer isso um dia. Só que eu preciso me preparar e eu preciso fazer uma transição de carreira. E eu fui estudar como eu nunca estudei na minha vida. Então de 2012 a 2018, teve um ano que eu fiz 18 cursos, 18 formação, só em um ano. Eu estudei como eu nunca estudei na minha vida, eu comia livro mesmo, né? E aí, em 2018, eu faço a minha transição, me tornando realmente um treinador de autoconhecimento e criando meu método, escrevendo livro, né? E aí já vem essa jornada de 2018 para cá, que já a gente está chegando a quase 8 anos, né? Mas o autoconhecimento, além de salvar meu casamento, salvou a minha relação com a minha mãe, com os meus irmãos, porque a gente tinha muita briga, muita confusão por ser uma empresa familiar. Salvou a minha relação com os meus filhos depois e me colocou na minha missão, no meu propósito. Hoje eu tenho a alegria e a felicidade de falar que eu não trabalho mais,
né? Que quando eu tô dando curso, treinamento, atendendo, eu tô curtindo. Para mim é muito prazeroso, né? É um prazer mesmo fazer o que eu faço. E eu tenho certeza que eu vim na Terra fazer isso, né? É um chamado, é um propósito, é uma missão muito forte e foi o autoconhecimento que me trouxe isso. Em 2018 você fez essa transição pesada, né? Fiz. E muitos acharam que isso era uma loucura. Abandonar o mercado consolidado por uma missão. Eu acompanhei boa trajetória disso, porque eu já fiz vários treinamentos com você, né? Desde lá de 2019, 2020. E como foi para você construir esse business plan dessa transição? Como que você via na sua cabeça a profissionalização desse treinamento? E isso acabou virando um império aí de 15 livros, 67 turmas, mais de quantos mil alunos? 1.400 alunos presencial e 2.000 alunos online, 300 mentorados. Como que você vê essa transição? Como foi essa mentalidade, essa mudança de mentalidade e esse processo? Primeiro eu coloquei uma data. Eu Uhum. sempre trabalho por ser mental, né? Por Uhum. ser estratégico, eu sempre coloco uma data, dia, mês e ano. Uhum. E tinha essa data, né? Tinha 18 de outubro de 2018. Tinha essa data. E foi quando eu fiz um congresso de empreendedorismo lá no Golden Park para 1.200 pessoas. O Instituto nasceu com 1.200 pessoas. Foi meu primeiro palco, junto com o Robson Shiba, junto com o Edelcio Foque, junto com alguns amigos, o Fábio, o Igor, né? E 1.200 pessoas lá no Golden Park. Então nasce o Instituto ali. E aí, ele nasceu já com um propósito muito forte de criar uma cultura de autoconhecimento. Porque como eu vim da área de educação desde 2003, na minha cabeça não entrava. Como é que a gente não tem escola de autoconhecimento no Brasil? Não entrava. A gente tem 30 mil escolas de inglês, a gente tem faculdade, tem curso profissionalizante, mas a gente não tem escola de autoconhecimento. E tinha um mentor que falava assim para mim, não vai dar certo, Diogo. E eu falava assim para ele, por que não vai dar certo? Ele falava, porque não tem no Brasil, não tem na China e em Nova York. Não tem, não existe. A não ser que você desbrave e crie uma cultura. Então, o Instituto nasceu para desbravar e para criar uma cultura de autoconhecimento. E o nosso sonho, em 14 anos, agora fazendo a expansão, a gente começou a expansão esse ano. Em 14 anos, a gente tem 1.200 escolas no Brasil e no mundo, né? Através de professores, instrutores e facilitadores. Tirar a figura do guru e ter professores, instrutores e facilitadores de autoconhecimento. E levar o autoconhecimento para famílias, para as empresas e para as escolas. Então eu acredito que da mesma forma que o autoconhecimento salvou meu casamento, me colocou na minha missão, no meu propósito, né? Que ajudou muitas empresas a não quebrarem, muitas famílias a não separarem, eu acredito que a gente consegue criar essa cultura. Só que para criar uma cultura, você precisa atingir da classe A à classe E. Não dá para você criar uma cultura só para a classe social A ou B. Né? Então a gente faz políticas públicas, a gente tem vários projetos sociais para realmente criar essa cultura de autoconhecimento. Não sei se eu respondi aí Sim. a sua resposta, né? Sim. E eu falo assim, eu tenho 49 anos, vou fazer 49 anos esse ano. Se eu viver 100 anos, você vai ver eu fazendo isso. Porque não é mais o jogo do dinheiro, é o jogo do propósito, é o jogo do chamado, é o jogo da missão, né? Não é mais sobre dinheiro, né? É o propósito alinhado à essência, né? Que muitos empresários, muitas pessoas, elas, por causa do seu cargo, acaba perdendo, né, esse propósito, não identifica nem a sua essência, né? Você já estuda, né? Porque nessa área a gente nunca para de estudar, o estudo é contínuo. PNL, psicologia positiva, psicanálise, eneagrama, e você fala bastante sobre essa questão da essência. E para um líder, né, um líder que está nos ouvindo as decisões na mesa hoje, e se sente desconectado, esse líder se sente travado emocionalmente, qual que é o primeiro sintoma de que ele está vivendo um personagem, vivendo um cargo e não está vivendo a própria essência dele? É quando ele não é ele mesmo. É quando esse líder, ele não tem autenticidade, ele não tem veracidade, ele não tem verdade, ele não tem sobriedade, humildade, que são as virtudes.
é quando esse líder está vivendo um personagem para ser aceito, para pertencer a algo, né? É quando esse líder está vivendo através de uma máscara, de uma mentira, de uma autoilusão. Por quê? Porque falta consciência e falta equilíbrio. A gente fala muito hoje de um líder que é um líder pleno. O que é um líder pleno? É um líder que ele tem uma mente consciente, ele é estratégico, ele cria, ele inova, ele planeja, ele tem um corpo que é um corpo sustentado, ele tem sobriedade, estado de presença, é um líder que é um líder gerente, sabe? Um líder que cuida, né? Que olha para o fluxo de caixa, olha para a empresa, olha para a organização, e é um líder que ele tem alma, que ele olha para as pessoas. Então a gente acredita muito nessa tríade agora, que para você ser um líder pleno, você precisa ser empreendedor, e empreendedorismo está na mente. Você olhar para os clientes, você olhar para o mercado, para você inovar, criar. Você precisa ser um gerente, que aí está no corpo. O gerente é aquele cara do processo, da organização, da disciplina, da consistência. E você precisa ser um líder que tem alma, que você precisa olhar para as pessoas, para o seu time, treinar, liderar, desenvolver, criar uma cultura, né? Criar um time engajado. Então, esse líder que nós acreditamos que é um líder na essência mesmo, é um líder integrado. É um líder que ele tem mente, corpo e alma integrada. E geralmente o líder, quando ele está desintegrado, ou ele é somente, aí é uma mente desnorteada, sabe aquele cara que... Eu era esse cara lá no passado. Aquele empreendedor doido, louco, sabe? Que tinha uma ideia e já fazia, sem planejamento, sem estrutura, nada. Eu era esse líder. A cada semana eu tinha uma ideia. Cada semana eu tinha um sócio novo, né? Ou é aquele líder que nós chamamos de líder objeto, que ele olha as pessoas como objeto. Então tudo é máquina, tudo é matéria, tudo é dinheiro, entende? Ele não olha nem para ele, ele só olha para o negócio como objeto. Ou é aquele líder que é muito sensível. Sabe aquela empresa que é a casa da mãe Joana, que todo mundo manda, vira um clube a empresa? Talvez esse líder também que é um líder sensível. O líder pleno é esse líder integrado, com a mente, com o corpo e com a alma, e de forma consciente e de forma autêntica, vivendo a verdadeira identidade dele e cumprindo o propósito dele. Explica pra gente um pouquinho aí sobre mente e alma, para o pessoal poder diferenciar, né, esse conceito para você, né? O corpo que fica fácil de entender, né? É a parte material, né? Mentalidade e alma. A alma onde está nossas emoções, os nossos sentimentos, que tem a ver também com... A alma tem a ver também com a nossa parte não espiritual, mas a nossa parte essencial, né? A alma é o que pulsa, a alma é o que faz você acreditar naquilo, É né? a centelha divina. Que é diferente do espírito. O espírito já é. A alma é como se fosse a parte mais humana e mais divina do ser humano aqui na Terra. O espírito não, o espírito já é separado. O espírito você já é. Você já é a centelha divina, né? A alma é essa parte onde que almeja nossas emoções, né? E quando a pessoa ela tem uma alma corrompida ou uma alma destruída, ela tem uma baixa autoestima, ela se vitimiza, ela tem uma sensação de rejeição, de abandono, de falta, de comparação, ela não tem gratidão, ela mesmo entra num processo de autossabotagem muito grande, né? A alma tem muito a ver com as nossas emoções, né? A mente, ela já tem a ver, não é com o cérebro, a mente tem a ver com a nossa consciência, é a clareza, né? E a consciência que faz o grande trabalho entre o ego e entre a essência. A consciência que vai trazer o equilíbrio. A consciência é aquela coisa que você vai olhar de fora, vai observar, vai analisar, né, sem julgamento, e você vai pegar o melhor da sua personalidade, que talvez é humano, e o melhor do seu divino, que está onde está a sua alma ali, e fazer a integração. Então, o nosso trabalho aqui na Terra, eu acredito muito nisso, é muito mais de consciência do que espiritual. Isso que eu acredito, é uma crença minha. Porque o espírito você já é. Você já é divino, você já é bondoso, você já é amoroso. Você não só acessa o divino porque você está ou com a mente desequilibrada,
ou com a alma, com as emoções desequilibradas, ou com o corpo desequilibrado. Porque se você tiver com a mente equilibrada, com o corpo equilibrado e com as emoções equilibradas, essa parte espiritual vai florescer, né? Vai ir pro flow, vai pro fluxo. Então a abundância vai ser natural, o amor vai ser natural, a bondade vai ser natural. Então nosso trabalho é muito mais de consciência, de cuidar dos pensamentos, dos sentimentos e do comportamento do que próprio espiritual. Isso eu acredito, é uma crença minha. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa pergunta. Eu queria que o cara saísse daqui entendendo o padrão inconsciente dele. Tá? Você trouxe vários comportamentos da pessoa. Eu queria uma auto-identificação. Eu queria que ela se auto-identificasse. Eu queria que o líder se auto-identificasse o comportamento dele para que ele possa falar assim, cara, eu preciso de ajuda. Entende? Boa. Eu acho que é legal a gente trazer pontos específicos, porque tudo isso que você está comentando aí, normalmente é padrão inconsciente. Isso. Né? O cara não tem consciência Não de que tem ele está consciência, agindo não daquela sabe- forma. Não sabe a origem e a causa. Agora, por exemplo, ele tem padrões repetitivos, por exemplo. Uhum. Você pega um líder, por exemplo, que ele não consegue treinar um time de vendas. Né? Ele tem um padrão inconsciente ali, tem um turnover grande e existe um problema ali do porquê que ele não faz isso. É isso. Né? Uhum. Então, assim, eu queria que você fosse mais pontual nisso. O que é reconhecido claramente nele, que normalmente é um padrão inconsciente, mas eu queria que ele saísse daqui, caramba, o Diogo falou comigo. Legal. O que acontece, né? Dentro da ferramenta que eu trabalho, existe um padrão de comportamento. E além do comportamento, é um padrão de pensamento, é um padrão de sentimento, é um padrão de ação e reação, que tem a ver com a personalidade dele, que nós chamamos disso de ponto cego. Uhum. Então ele sempre pensa daquele jeito, sente daquele jeito, age e reage daquele jeito. Só que esse jeito que ele inventou, é uma autoilusão, uma invenção que ele inventou para sobreviver, lá no passado deu certo, funcionou. Uhum. Então ele acredita que aquele jeito é o melhor jeito. Uhum. E ele continua tendo esse padrão cego e acreditando que é o melhor jeito de fazer. E algumas vezes dá certo. E aí que a gente entra na repetição de padrão. Enquanto ele não toma consciência da origem e da causa por trás disso, ele não consegue mudar. Aí que entra a consciência. Vamos pegar um exemplo. Imagina um líder que ele é extremamente perfeccionista, Uhum. extremamente controlador. Uhum. E ele acredita que só o jeito dele é o jeito certo. Só o jeito dele funciona, né? Só o jeito dele funciona. Então ele é controlador, ele é agressivo, ele é impulsivo, ele é tarefeiro, ele leva a empresa nas costas. Ele acredita que ninguém faz como ele faz. E aí o que acontece com esse líder? Ele não consegue liderar, ele não consegue desenvolver outras lideranças, ele não consegue ser um líder mais, digamos, humanizado, porque ele olha as pessoas como se fosse um objeto. Ele não consegue ser criativo. Ele passa a ser um líder objeto mesmo. Um líder que tem uma sensação que ele está carregando o mundo nas costas. E que se ele não fizer, ninguém vai fazer. É um padrão. Enquanto ele não toma consciência disso, ele não sabe a origem e a causa, que está lá no passado, e ele dá um novo significado para isso, ele vai passar a vida inteira sendo desse jeito. A vida inteira. Entende? Então, o que o autoconhecimento faz? Você toma consciência da origem e da causa, por que você faz isso. Você vê o preço que você paga por fazer isso, que é um preço muito alto. Né? Esse líder vai ficar doente, esse líder vai perder a família, esse líder não vai ver os filhos dele crescer. É um preço muito alto. E aí esse líder começa a dar um novo significado para isso. E começa a mudar. Começa a ser um líder mais humanizado, um líder que vai delegar mais, que vai confiar mais, um líder que vai ser mais estratégico, um líder que vai ser mais empreendedor, mais gestor. E ele vai se tornando um novo líder, um novo ser humano. É um novo pai, né? É um novo líder através dessa consciência, através desse processo. Não tem fórmula mágica, mas tem um processo de mudança e de transformação quando ele descobre a origem e a causa por trás de todo o comportamento dele. Enquanto ele não descobre, ele vai continuar sendo assim a vida inteira.
sei se ficou claro. Não ficou claro e muitas vezes o cara precisa olhar para a sombra dele para alcançar a luz, né? Isso. É esse que é o grande cenário, né? Trazer verdade. Exato, exato. Diogão, hoje você tem uma editora com mais de 160 novos autores e um ecossistema de educação, né? É um dos mais conceituados, inclusive. No Decisões da Mesa a gente gosta de números, né? Qual que é a métrica principal de sucesso para você hoje? É o faturamento do instituto ou o número de vidas impactadas? E como que você equilibra essas duas pontas sem perder a qualidade? Porque às vezes a pessoa tá preocupada só com números, né? Uhum. Só com faturamento, tal, buscando um faturamento exorbitante e começa perdendo qualidade. E eu vou te falar, eu vou provocar você mais um pouquinho nesse cenário. Como é que você mantém a qualidade das pessoas que hoje trabalham dentro do Instituto, partindo do princípio que a sua qualidade é muito grande, eu já participei de treinamentos com vocês, para que as outras pessoas tenham a mesma sensação de experiência com você? Eu acho que tudo vem a partir do método. Tudo vem a partir do braço educacional. Quando você cria um método, quando você cria um processo, um braço educacional, você consegue entregar isso com qualidade, com excelência, e você consegue replicar isso. E eu tenho muita sorte também de ter uma sócia, né? Tipo autopreservação, né? Para quem conhece de Enneagrama. Então imagina uma pessoa que é muito organizada, muito disciplinada, que tem processo. A minha esposa também é isso, né? Então eu tenho muita sorte de ter pessoas que têm habilidades que eu não tenho e que acaba me complementando. Então, isso é uma coisa. O foco é em vidas, porque a gente não está focado em pequenos prazos, a gente está focado em longo prazo. Como eu disse, eu estou com 49 anos. Se eu viver 100 anos, você vai ver eu fazendo isso. Então não é mais um negócio, não é mais uma ideia. Não é o Diogo empreendedor lá do passado que a cada semana, cada mês tinha uma ideia. É um negócio da minha vida. Eu respiro isso todos os dias. Eu sei onde que nós estamos e eu sei onde é que nós vamos chegar. Então a gente está focado em vidas e focado em líderes, em pessoas. O nosso grande desafio agora, Guto, vai ser encontrar as pessoas certas. Porque é um negócio que já deu certo. É um negócio que já é vitorioso, né? Esse final de semana vai ser a turma 67, 68 e 69. 3 turmas. A gente vai chegar a 1.500 alunos. 3.000 alunos online. 300 mentorados. 160 novos autores. Então o negócio já deu certo, já funcionou. Já é lucrativo, já tem faturamento e tal. Eu só preciso agora replicar esse modelo de negócio no Brasil e no mundo. E criar uma cultura de autoconhecimento. Então nosso foco é em vidas mesmo. É vidas. Diogo, você jogou beisebol, morou fora, lavou prato e virou esse grande líder, né? Um homem, um empresário de sucesso. E olhando para toda essa jornada e os seus 15 livros aí publicados, fora o que você tem ajudado outras pessoas a atingirem esse sonho, né? Qual é a verdade a respeito do ser humano que você demorou mais tempo, foi mais difícil para você compreender e aceitar a respeito do ser humano? Eu tive algumas experiências bem profundas, assim, para conhecer o ser humano, né? A primeira experiência bem profunda foi numa clínica de dependentes químicos. Então imagina crack e cocaína, né? E toda semana eu estava lá levando o autoconhecimento. E olhando para aquele ser humano ao mesmo tempo divino, mas ao mesmo tempo egóico, aquele ser humano destruído, né? E eu fui entender que 99% a base é pai e mãe. Aquelas pessoas estavam lá porque em algum momento faltou pai, faltou mãe. Então é uma fuga, é uma dor, né? E ali alguns amigos perguntavam, cara, como que é estar numa clínica, né? De dependente químico, crack, eu falei, cara, é a mesma coisa. É que nem você, é ser humano, igual você, né? E depois eu fiquei 6 meses também no presídio, levando o autoconhecimento no presídio, regime fechado, 25 anos, 30 anos, e mesma coisa. E abria mandala e vendo aqueles presos chorando, perdoando pai e mãe, me abraçando, me beijando, né? E entendendo por que eles estavam lá presos, né? E depois foram experiências com jovens. Eu fiquei 1 ano na Guarda Mirim também levando autoconhecimento com jovens. Então ali eu fui entender a beleza do ser humano. Nós somos humano e nós somos divino. Nós somos egóicos, nós temos falhas, a gente é egoísta pra caramba, nós pecamos, né? A gente
falta várias coisas nesse ser humano, né? E ele projeta tudo que falta, mas ao mesmo tempo, esse ser humano é lindo. Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é sensível, e todo mundo tá buscando a mesma coisa, né? Lá no presídio, eles estavam buscando o quê, cara? Ser feliz, sair de lá, reconstruir a família, sabe? Realizar os sonhos. É tudo ser humano, né? Então, acho que essa beleza da vida e entender que a vida é um grande processo de evolução, né? Então, acho que foi um conhecimento. E hoje eu tenho empatia de olhar para a pessoa e entender por que ela faz o que faz, o que está por trás do comportamento dela. Então, uma pessoa que é vaidosa, uma pessoa que é gulosa, que tem raiva, que é agressiva, impulsiva, que é teimosa, por trás daquilo existe uma dor, né? Existe uma criança ali, né, esperneando, né? Querendo chamar atenção, querendo pertencer. Então, hoje eu olho para o humano de uma outra forma. Eu olho para o humano com empatia, com compaixão. Inclusive comigo mesmo também. Com muita empatia e compaixão comigo também, né? Eu te Eu acho entendo que em gênero, número e grau, porque essa é uma das falas minhas a respeito da minha jornada com a psicanálise. Eu falo que a psicanálise me tornou mais humano, de entender as pessoas além daquilo que elas estão mostrando naquele momento, entendê-las a partir daquilo que é a história que elas viveram, que foi construído, que no fundo elas não são tão más assim quanto a gente imagina, mas que foram forjadas, né, pela história, pela complexidade das relações. E então a psicanálise ela me trouxe também dessa mesma natureza, essa humanização do ser humano. E assim como você, não tem como, né? Se você faz o que você faz e eu faço o que eu faço. É essa paixão que eu acho que nutre homens como eu e você de fazer o bem na humanidade. E isso pra mim é muito forte, cara. Eu tenho muito forte pra mim que uma pessoa que eu ajudo a se conhecer melhor e transformar a vida, eu vou impactar a vida de muitas outras pessoas, Sim. né? Eu tenho uma frase minha que eu falo, eu sou merecedor de cada centavo que eu faço, mas eu não faço o que eu faço pelo dinheiro que eu faço. E você sabe que é engraçado isso? Eu dei aula dentro do presídio também, dei 6 treinamentos dentro do presídio. Presídio, FEBEM, e foi uma das experiências, assim, mais... Eu vou até falar um português errado aqui, mais maravilhosa que eu passei, porque realmente é uma experiência de levar algo para quem quase não tem esperança. Dentro de um processo que ele tá ali, não sabe o que vai acontecer amanhã, e o cara sai dali, a gente sai dali podendo levar um pouco de esperança para a vida deles, né? E transformar a vida deles de uma forma bem diferente. Diogo, que aula, cara. Que aula. Obrigado pela oportunidade. Certo, seu Wagner? Boa. Mas eu não vou deixar acabar não, eu vou fazer mais uma pergunta aí pra ele. Hoje eu tenho trabalhado com empresários e voltado para essa área por entender alguns princípios, né, a aplicabilidade de alguns princípios e alguns valores e aquilo que eu sou, né? Eu atingir a vida desses homens, eu entendo que eu impacto a vida de muitas outras pessoas, né? E a gente tem clareza e certeza de que o ser humano só muda se ele tiver autoconhecimento. Não tem como. E eu sempre percebi isso, né? De uma maneira muito natural, as pessoas são muito resistentes a isso. Muito resistentes. Ao longo da sua experiência, sua caminhada, como que você vê isso? Porque esses empresários, uma coisa que eu sempre questiono, né? O cara fala, tem que sair do operacional, tem que sair do operacional. Todo mundo fala aí nos encontros de network, né? Tem que sair do operacional, tô sofrendo e tal. Mas não sai, né? Não sai, não larga o osso nem a pau. Por quê? O que é que falta para esses homens de negócio que não são burros? A maioria tem aí, estuda isso, estuda aquilo, faz imersão de um monte de coisa, né? Eu brinco que faz um monte de imersão, menos aquela mais importante, que é dentro dele mesmo, né? A hora que é para dentro dele, ele foge. Na sua experiência, por que esse camarada
ele não faz isso, não busca isso, não valoriza isso para a vida dele, para os negócios dele? Eu acredito em duas coisas. Uma é porque nós não temos cultura no Brasil. Essa é a minha grande luta, é a minha grande bandeira. Nós não temos cultura de autoconhecimento. Nós temos cultura do quê? De remediar. É só olhar para quantas farmácias a gente tem no Brasil, uma em cada esquina. Então, a pessoa prefere tomar um remedinho para remediar, né, do que olhar para dentro e se curar. Eu acredito em cura. Eu acredito em transformação. Então, a primeira coisa é não ter cultura. A segunda coisa é que dói, cara. Olhar para dentro de si e olhar para suas máscaras, olhar para sua, né, pro seu ego, dói pra caramba. Então eu falo, mudar dói, mas não mudar dói muito mais. Você perde uma vida, você perde uma existência, né? E eu tô fazendo recentemente um curso que era um sonho fazer e tem muita sinergia com o Enneagrama, que é o Metanoia. Metanoia significa expansão de consciência. E recentemente eu estava numa indústria, né? Porque a gente faz um módulo e depois a gente vai aprender na prática o que é ser metanoico. E a gente estava numa empresa que chama Benassi, uma empresa gigantesca de 2.500 funcionários. E o líder da Benassi, né? O diretor lá que cuida dos 2.500 funcionários, eu perguntei para ele, falei assim, ô Bruno, o que mudou, cara, depois do Metanoia? Ele falou assim para mim, com toda humildade, mudou a forma de eu ver. Mudou a forma de eu perceber. Só isso. Eu comecei a perceber de forma diferente. O que é perceber de forma diferente? É autoconhecimento. Então ele muda a primeira percepção, depois que ele muda a percepção, ele muda o sentir e ele muda o fazer. Porque a gente já faz todos os dias a mesma coisa. O dia tem 24 horas para todo mundo, empresário. É só você mudar a forma de se perceber, mudar a forma de sentir e mudar a forma de fazer. Isso é autoconhecimento. Isso aí muda tudo. E aí, cara, a coisa mais linda do mundo, o Goto, a gente conhecendo a empresa inteira e vendo a cultura, cara. Vendo o negócio acontecer. Funcionando, todo mundo falando a mesma língua, tudo organizado. 110 carretas por dia chegando. 110 carretas por dia chegando e levando as frutas para os hortifruti, para o supermercado. Uma empresa, sei lá, quase que bilionária. E funcionando, e de uma forma simples. Então, o que eu acredito hoje? Que a mudança é simples, a cura é simples, a liderança é simples, a prosperidade é simples, a abundância é simples. É nós, seres humanos, no ego, na complexidade, na loucura que a gente inventa, que atrapalha tudo. E a vida é natural, né? É só a gente olhar para a natureza, as coisas são naturais. Então, eu acredito muito, mas muito. E o Roberto, né? O Roberto Tranjan, que é do Metanoia, que criou essa metodologia, ele conseguiu levar isso. E, na verdade, a sacada dele foi levar o autoconhecimento para dentro das empresas. O que ele faz é isso. Essas coisas que eu estava falando de mente, né, de corpo, de alma, vem de si que tem uma sinergia absurda com o trabalho que eu faço do Enneagrama. A primeira palestra que eu fui, lembro do Roberto, eu falei, cara, ele tá falando de Enneagrama. Aí ele tava falando lá de um líder lá que é controlador, não sei o que, ele tá falando do tipo 1. Cara, ele tava... Eu falei, caramba, meu. É tudo integrado. É tudo integrado, entendeu? Eu sou suspeito para dizer também, né? Quando eu conheci o material do Roberto, os livros dele, aí fui ouvir, né, no YouTube o conteúdo dele e tal. A minha sensação, depois que eu ouvi ele, dentro do meu processo, da minha jornada, as minhas mudanças, eu não tô louco. Isso, eu não tô louco. Eu não tô louco. Porque, cara, você vai entender muito bem o que eu vou falar para você. Tem hora que parece que a gente é louco, porque parece que a gente tá vivendo uma utopia, né? De um mundo que não tem como existir esse mundo, né? E aí você começa a ver que não, cara, dá pra gente criar esse mundo. E que maravilha que existem homens que estão empreendendo nas vidas. Nós falamos sobre empresários e empreendedores, né? Eu vejo, meu primeiro livro é O Empreendedor da Própria Vida. Legal. Né? O primeiro lugar que você tem que aprender é empreender em você, sim, né? Para você poder se tornar um empresário de sucesso. E eu acredito que no nosso ramo, um empresário de sucesso, ele é medido pela vida das pessoas que são transformadas e impactadas pela mensagem que a gente leva, cara. É isso aí. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast, desse bate-papo aqui.
Mas eu queria te fazer uma última pergunta, Diogo. Se a gente voltasse lá em Pereira Barreto, naquele cara de 10 anos lá, que acabou de perder o pai, o que você diria no ouvido dele, cara, sobre o futuro? Ah, boa pergunta, né? Ah, eu ia falar para aquele menino que ele tá Você faz todo mundo ir lá, é, agora eu quero ver você. é, eu ia falar para aquele menino que ele tá realizando os sonhos dele, que ele tá no caminho certo, que ele bateu cabeça pra caramba, que ele foi teimoso, que ele foi burro, que ele fez um monte de cagada, mas que agora ele tá no caminho lindo dele de cumprindo a missão, o propósito dele, e que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo, ele já conquistou bastante coisa, mas que vai acontecer aí no mundão afora, o que ele está construindo é muito bonito. E não é sobre ele, não é sobre o Instituto, é sobre um propósito de criar uma cultura de autoconhecimento no Brasil e no mundo. Com toda humildade no mundo, assim, cara, eu sinto que eu fui preparado para esse momento. Não é por acaso que eu passei pela LFG, pela Faculdade Anguera, pela Maple Bear, Instituto Mix, sabe? Com vários institutos, várias escolas. Eu sinto que eu fui preparado para esse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, né? E eu sinto que não é, o Instituto é apenas um uma pontinha do iceberg, mas que vai despertar outras pessoas, outros institutos, outras escolas e que nós teremos muitas escolas de autoconhecimento no Brasil e no mundo, né? E eu quero ser lembrado, né, por deixar esse legado, né? Um jovem que nasceu em Pereira Barreto, uma cidadezinha de 25 mil habitantes, que perdeu o pai com 10 anos, que com 12 anos foi campeão brasileiro de beisebol, que eu aprendi muito com os japoneses sobre disciplina, resiliência, né? Sobre treinar, acreditar. A gente era o pior time, cara. O pior time da Noroeste. E aí o Seisei, né? O Seisei, o Watanabe-san falava assim, um dia a gente vai ser campeão brasileiro. A gente ficava em último em todos os jogos. E aí treinando, né, dos 5 anos de idade até os 12 anos, 7 anos de treinamento, né? Ao CTN aí, né? Com 12 anos a gente foi campeão brasileiro de beisebol, fui a melhor terceira base do Brasil, né? Mas foi muito treinamento, foi muita resiliência, foi muita disciplina, né? Então eu quero ser lembrado por esse menino, por esse garoto que acreditou no ser humano, que acreditou no Brasil, que acreditou nas famílias e que criou uma cultura de autoconhecimento. Um propósito maior é esse. Quero ser lembrado por uma pessoa que criou uma cultura de autoconhecimento no Brasil e no mundo. Você diria para ele respeitar o processo? Respeitar o processo. Respeito o isso aí. processo. Cara, obrigado por essa entrega. Ah. Onde o pessoal encontra o Diogo, conta aí um pouquinho pra gente dos próximos passos, traz pra gente aí o contexto do Instituto Ideais. Tá, o Instituto Ideais hoje é um ecossistema, né? É uma escola de autoconhecimento, é uma escola de negócio, é uma escola de liderança e é uma editora, que é o nosso braço educacional. Nós temos 3 focos: famílias, que eu acredito que é a base de tudo. Eu sou família, sou casado há 16 anos, 3 filhos. Empresas, que eu acredito também que é a base, né? Os empresários que vão mudar esse país. E as escolas, porque eu venho da área de educação desde 2003. Então a gente está focado nesses 3 nichos. E políticas públicas, né? Porque eu acredito que nós precisamos atingir outras classes sociais, principalmente a classe D e E. Então, nosso foco está desde a classe A à classe E, com esse objetivo maior de criar uma cultura de autoconhecimento no Brasil e no mundo, através de professores, instrutores, facilitadores e empreendedores. Eu tô muito feliz que agora em outubro a gente vai participar da Feira do Sebrae, né? A Feira do Sebrae, que são 150 mil empreendedores. E a gente vai estar com o stand do Instituto lá, fazendo a expansão. Onde Então, você? lá em São Paulo. Em São Paulo. Então, eu vou palestrar lá também. Então, o nosso objetivo é esse ano ainda a gente chegar a 100 parceiros. E a feira a gente acredita que vai ser o grande start, assim, a grande expansão do Instituto, né? O nosso desafio vai ser encontrar as pessoas certas, as pessoas que querem fazer disso. Porque é um negócio que já deu certo, já funcionou, né? Tem como esse líder, esse empreendedor ganhar muito dinheiro com isso, ser reconhecido, ser valorizado e melhor, ajudar as pessoas, né? Então imagina você ganhar dinheiro ajudando as pessoas e fazendo o que você ama. Então a gente precisa encontrar esses líderes que querem fazer isso, né? E para encontrar a gente, né, o meu Instagram é diogogarcia.oficial. Tem um teste nosso, que é gratuito, que é Descubra
suapersonalidade.com.br, que ele pra ele descobrir a personalidade dele, né? E o Instagram do Instituto e da editora, né? O Instituto é Instituto Ideais e da editora é Editora Novos Ideais, né? Ideais significa Instituto do Desenvolvimento do Autoconhecimento Integral Sistêmico. Nós acreditamos nisso, né? Nesse ser humano integrado, corpo, mente, alma e espírito. Ideais também é a gente buscar novos ideais, né? Novos ideais. Então também um acrônimo ali que nós acreditamos. É isso. Diogo, obrigado pela sua presença, por essa partilha maravilhosa, uma jornada incrível e vamos cuidar cada vez mais do nosso autoconhecimento. E fica aí para você que está nos ouvindo, nos vendo na decisão da mesa, eu convido você a tomar uma decisão muito importante hoje na sua vida. Busque o autoconhecimento e revolucione a sua história. É isso aí, pessoal. Obrigado, Diogo. Um abraço a todos. E siga, comente e compartilhe aqui o nosso podcast. Pô, com certeza. Faz aí a sua parte, Opa, que a nossa a gente está A fazendo. nossa a gente tá fazendo. Obrigado, Diogo. Obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Valeu. Valeu.